um sistema recursal e prescricional altamente lenientes. Hoje nós não vamos fugir da questão referente... Nós não vamos entrar em questões que não digam respeito a isso. Agora, a nossa posição sobre a decisão de hoje é que ela tem um impacto múltiplo, que ela atinge inúmeras pessoas, e o caso Lula é uma ilustração importante, mas é uma ilustração de uma decisão que tem efeitos catastróficos sobre a eficiência da justiça penal por todo o país. Boa tarde. Boa tarde. Posso? Só complementando, em recente levantamento no nosso sistema carcerário foi averiguado que cerca de 240 mil presos no Brasil, um universo carcerário muito grande, são presos provisórios. Então, essa decisão geral, uma decisão que se aplica a todos aqueles que não tenham ainda sentença condenatória confirmada em tribunais superiores e que tenham recursos nesses tribunais superiores, pode soltar réus violentos, réus que afrontem outros tipos de delito, não apenas o de corrupção. É lógico que a questão da possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, ela afeta intrinsecamente, diretamente, réus poderosos, réus de criminosos de colarinho branco, porque são justamente eles que podem manejar todas as curvas, todos os meandros do sistema jurídico para recorrer dezenas de vezes, às vezes recursos teratológicos, às vezes recursos dos recursos dos recursos. Então, assistimos a diversos casos de eternização de processos de corrupção, uma sentença que nunca chega ao fim, e essa decisão que inviabiliza a execução de pena após a confirmação de uma sentença condenatória por um tribunal, ela vai de encontro a esse anseio de combater a impunidade e diversos delitos. Existem no universo de presos que não têm a decisão transitada em julgado, ou seja, encerrados todos os recursos nos 4 graus de jurisdição, essa decisão ela vale. O ministro ressalvou ali o artigo 312 do Código de Processo Penal, que seriam situações específicas onde haveria pressupostos para preventiva, mas a gente pode pensar em traficantes que não haja pressuposto para preventiva, por exemplo, os que financiam o tráfico de drogas, e uma série de outros crimes que vão além dos crimes contra a administração pública, de corrupção, crimes às vezes muito graves. Boa tarde. Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Queria saber, ainda nessa linha dos presos que podem acabar sendo soltos por conta dessa decisão do STF, vocês têm um levantamento específico da Lava Jato de quais seriam os presos da operação que hoje cumprem pena a partir de uma decisão em segunda instância e que não tem decretada nenhuma preventiva? Vocês têm um levantamento oficial desses presos? E dentro desses presos provisórios, eu queria saber se esse número de 240 mil mencionados pelo Dr. Pozzobon, se esses 240 mil são só os presos provisórios sem preventiva, se são só condenados presos com base em condenação em segunda instância. Nós temos um levantamento de pessoas que têm condenação em segunda instância e que estão presas. Agora, nós não conseguimos em tempo levantar, esse é um levantamento que demora, porque deve ser analisado caso a caso, quais são os casos em que não existe prisão preventiva decretada. Esse é um levantamento que demoraria tempo para fazer. Essa decisão nos pegou de surpresa. Vejam que essa foi uma decisão tomada às vésperas do recesso, violando o princípio de colegialidade no momento em que torna difícil buscar possibilidades de revisão, fugindo completamente dos parâmetros, de modo isolado dentro do Supremo Tribunal Federal, que quebra a estabilidade das decisões do próprio Supremo, o sistema de precedentes, que vai contra o espírito de fim da impunidade que hoje inspira a sociedade brasileira e que nós esperamos que vai ser revertida pelo Supremo Tribunal Federal em tempo para que ela não surta efeitos catastróficos que podem surtir sobre a sociedade brasileira. Então, alguns presos, tem vários, o que eu sei de cabeça, que eu lembro, que me vem à cabeça agora, por exemplo, o senhor Belúbio Soares é preso em execução provisória, o senhor Ronan Maria Pinto, idem, o senhor Luiz Casaite, idem, o senhor Natalino Bertin, idem, são esses que me vêm à cabeça.
Daí tem outros que tinham prisão preventiva que se transformaram em execução provisória em segunda instância. O senhor Jorge Luiz Zelada, por exemplo, o João Augusto Henriques. Existem muitos outros, né? Mas eu, agora, de cabeça, são esses que eu lembro. Veja que há 35 pessoas que hoje estão presas após decisão de segunda instância em decorrência da Lava Jato. Agora, nós não temos o levantamento exato de quantas dessas pessoas estão também presas preventivamente. Agora, mesmo essas pessoas que estão presas preventivamente podem vir a ter a sua prisão afetada por essa decisão. Porque se deixa de valer a prisão após a segunda instância, a pessoa continua presa preventivamente depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí entra a questão sobre quanto tempo que pode viger ou não uma prisão preventiva. Ou seja, na prática, essa decisão acaba colocando em risco todas as prisões após a segunda instância, mesmo os casos em que existe prisão preventiva, no caso Lava Jato. Nós acreditamos que essa decisão foi uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não entendemos essa decisão como uma decisão da instituição Supremo Tribunal Federal. Existe uma decisão, sim, da instituição Supremo Tribunal Federal que está vigendo e que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Essa decisão hoje, isolada, monocrática, do ministro Marco Aurélio, ela subverte o sistema de precedentes e o princípio da colegialidade. Só uma observação, esse tema, ele não foi decidido uma vez pelo Supremo. Foi decidido 4 vezes pelo plenário do Supremo em 2 anos. Então, inicialmente, ele é discutido nessas próprias ADCs 43 e 44, em fevereiro de 16. Depois ele é decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo, também mantendo o entendimento da execução provisória. Depois ele é discutido novamente no HC do Lula, agora em abril de 2018, todas pela execução provisória da pena, e o senhor ministro Marco Aurélio, que representa sozinho 9% da vontade do Supremo, confere uma liminar sem nenhum fato novo, quer dizer, ele alega o fato novo que o senhor ministro Gilmar Mendes mudou de entendimento acerca da execução provisória, só que a ministra Rosa Weber também havia mudado, ou seja, era um fato de abril de 2018, que ele invoca em 19 de dezembro de 2018. Ela ressalvou o entendimento pessoal dela, mas ela ia se curvar ao princípio da colegialidade, que é justamente isso. Sim, mas depois disso não houve nenhuma decisão na ADC, né? Então, me parece que não é razoável o ministro, tendo 4 decisões do plenário, não é a decisão da turma, não é a decisão do presidente, decisão do plenário. Sentaram os 11 e nunca vi um tema ser discutido, rediscutido e decidido pelo Supremo 4 vezes em 2 anos. Porque a pauta do Supremo é extensa, vocês sabem. E sentaram, rediscutiram o tema por 4 vezes e falaram, não, pode execução provisória. Então não me parece razoável agora... 19 de dezembro de 2018, no último dia de trabalho forense do ano, o ministro monocraticamente deferia essa liminar, invocando um fato novo de abril de 2018. Malu Maza, da RPC. Acho que, diante disso que o Dr. Diogo colocou, é importante só complementar também que esse assunto, essa pauta, já foi agendada pelo ministro Dias Toffoli, uma data em abril de 2019, para que o plenário pudesse voltar a apreciar essa questão. Quando, então, outros ministros que, eventualmente, em questões como posturas ressalvadas em julgamentos anteriores, poderiam aí sim se manifestar. Já foi, então, estabelecida, em nome da segurança jurídica, uma data apropriada, que seria em abril de 2019, e aí, de forma surpreendente, na véspera do recesso do judiciário, a gente tem essa decisão, de toda forma, causa espanto diante até da própria condução da pauta pelo ministro Dias Toffoli. Nós, aliás, entendemos que a rediscussão desse assunto, mesmo em sede plenário, é equivocada, porque essa decisão foi tomada há menos de 3 anos, talvez há menos de... em fevereiro de 2016, há pouco mais de 2 anos, e as decisões da Corte Suprema devem guardar estabilidade. Elas não podem ser revisadas depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Elas têm que valer por um tempo, para dar estabilidade, para que nós possamos, inclusive, desenvolver o nosso trabalho.
Nós precisamos lembrar que essa questão da execução provisória da pena afeta não só a justiça sobre os réus da Lava Jato, ou seja, se eles vão ou não cumprir pena, mas afeta a possibilidade da realização de investigações por meio de colaborações premiadas, que são um instrumento essencial de investigação de organizações criminosas. Porque quando não existe execução provisória da pena em relação a réus de colarinho branco, não existe perspectiva de punição. E quando não existe perspectiva de punição, ninguém colabora com a justiça. Nós estamos, então, diante de uma decisão que afeta a existência da Lava Jato e não só os resultados, a própria existência da Lava Jato com uma investigação que pode vir a se repetir no futuro. Nós estamos, sinceramente, um pouco cansados de tantas decisões que significam reviravoltas do mundo jurídico e que atrapalham a regular condução das nossas investigações. Nós desejamos um sistema que é o mesmo sistema que a sociedade deseja, com estabilidade, com previsibilidade, um sistema necessário para a condução dos negócios do país, para o desenvolvimento econômico, social e também para o desenvolvimento das investigações, como no caso do Lava Jato. Por isso, nós confiamos, novamente, que o Supremo Tribunal Federal, como instituição incumbida de resguardar essa estabilidade institucional, essa estabilidade jurídica, essa segurança jurídica, vai reverter essa decisão e vai restaurar a estabilidade. Nós esperamos ainda que esse tema possa ser estabilizado e não voltar a ser rediscutido a cada poucos meses ou anos. Possa ser um tema que estabelecido, possa ser mantido e preservado ao longo do tempo, até para que as investigações possam regularmente serem desenvolvidas. Malu Maza, RPC, boa tarde. Eu gostaria de saber de vocês qual caminho vocês acreditam que seja o mais seguro para não haver mais essas idas e vindas e pacificar essa questão? Isso depende essencialmente de uma vontade de quem pauta, a vontade do Supremo Tribunal Federal de colocar um ponto final nisso e estabelecer um sistema de precedentes que funcione. Nós, no Brasil, carecemos do estabelecimento de um sistema de justiça não só efetivo, mas que tenha previsibilidade para as investigações, previsibilidade para os negócios. Nós precisamos que o Supremo respeite os seus próprios precedentes, que ministros isolados respeitem os precedentes do Supremo e que o Supremo tenha uma reverência em relação aos próprios precedentes, como a Suprema Corte norte-americana tem uma reverência em relação aos seus próprios precedentes e apenas os revisita, apenas os revisa quando existe uma mudança da conjuntura econômica, social, política que justifica essa revisitação. O que eu quero dizer é que, se nós queremos um país que funcione com estabilidade jurídica, uma vez decidida a questão, essa questão está decidida e só pode ser revisitada diante de uma mudança da situação fática, social, política, o que não aconteceu nesse caso da execução provisória da pena. Por isso nós confiamos não só que o Supremo vai manter a sua decisão, vai reverter a decisão do Marco Aurélio e restabelecer a institucionalidade, restabelecer a segurança jurídica, a estabilidade das suas decisões, mas vai também preservar esse tema como decidido por mais tempo. Nós entendemos, de novo, equivocada não só a decisão do ministro Marco Aurélio hoje, mas que esse tema volte à discussão logo em seguida, agora em abril do próximo ano. Lenise Klenk, da Rádio Band News, FM. Procurador, o senhor fala nessa estabilidade, né, uma estabilidade que, tomando como decisão a prisão após a condenação em segunda instância, beneficia a Lava Jato. O senhor acaba de dizer que essa nova decisão agora fragiliza todos os principais pilares da Lava Jato, inclusive a decisão. Não é frágil demais uma investigação se basear justamente nesses princípios que, mais uma vez, se mostram não pacificados dentro da discussão jurídica brasileira? Nós precisamos de um sistema que funcione, um sistema de justiça que funcione. Nós temos várias regras que permitem lacunas e justamente por isso nós buscamos a revisão desse sistema e foram propostas inúmeras reformas, não só pelas 10 medidas contra a corrupção, mas depois pelas novas medidas contra a corrupção, justamente para garantir esse ambiente favorável às investigações e desfavorável à corrupção no nosso país. Kelly Cadanos, novamente. Só um ponto que às vezes é interessante a gente destacar. O Supremo ele pode decidir questões relevantes para o interesse nacional por meio da decisão de um ministro, por meio da decisão de uma turma, das suas duas turmas, ou por meio da decisão do seu plenário. Dentro da decisão do plenário, ele pode decidir em um regime de repercussão geral. E foi nesse regime, pelo seu colegiado, um regime de repercussão geral, no final do ano de 2016, que o Supremo decidiu que sim, podem ser executadas penas confirmadas em segunda instância no Brasil. Isso significa que ele talhou na pedra essa questão. Pelo menos assim deveria ser.
a estabilidade dessa decisão não deveria ser requestionada monocraticamente ou qualquer das duas turmas num prazo tão pequeno. Então, é disso que falamos de estabilidade. Se a gente for analisar só nas últimas 2 semanas o que aconteceu, a gente teve uma discussão sobre o induto natalino de 2017, por meio da qual foi revogada, ou pelo menos a maioria do Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de modificar o entendimento que foi dado pelo relator do caso, o ministro Barroso, permitindo indultos de penas em proporções de até 85% das penas. Essa decisão ela não se encerrou, embora tenha uma maioria, houve pedidos de vista, 2 pedidos de vista, e ainda lá está em aberto. Isso é instabilidade. É uma instabilidade de um julgamento que foi feito pelo ministro relator, uma decisão liminar primeiramente conferida pela própria ministra-presidente à época, a ministra Carmen Lúcia, em seguida confirmada pelo ministro Barroso, e que foi modificada. Então, hoje, ainda nas vésperas do recesso forense, ou seja, no momento onde o plenário do Supremo Tribunal Federal não pode mais se manifestar sobre as questões, que serão decididas pelo presidente da Corte, se prolata uma decisão falando, olha, todos os presos do Brasil que não tenham sido definitivamente julgados e que não preencham os requisitos para prisões cautelares, eles podem ser soltos. Quem vai decidir isso agora, do dia 19 de dezembro até o fim do recesso forense? O presidente do Supremo, os juízos que prolataram as ordens de prisão em cada um das centenas de tribunais? Essa é uma questão que fica em aberto e traz muita instabilidade para o nosso seio social. Vejo que nós reconhecemos que o Supremo Tribunal Federal já emitiu várias decisões de que dependeu a existência da Lava Jato. Várias decisões foram importantíssimas, como a própria decisão que autorizou a execução provisória da pena em 2016. E nós precisamos ter a confiança de que o Supremo permita a criação e gere a criação de um ambiente que favoreça as investigações. Nós precisamos que o Supremo continue a apoiar as investigações por palavras e por votos. Pessoal, em razão da agenda dos procuradores, vamos passar a última pergunta. É a Kelly Cadanos novamente. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira, eu queria saber se vocês têm alguma esperança de que essa decisão do Supremo, por meio desse recurso que a PGR provavelmente vai entrar ainda hoje, seja revertida ainda hoje pelo presidente do Supremo. A outra pergunta, toda essa confusão em relação à prisão em segunda instância, ela acontece basicamente porque o Supremo interpreta a Constituição, que diz no artigo 5º que ninguém vai ser preso a menos que o trânsito em julgado do processo aconteça. Isso é uma interpretação. Já se falou, inclusive, o próprio ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça, em criar, de repente, uma proposta de emenda à Constituição para deixar isso mais claro. Existe alguma articulação nesse sentido? Vocês participam de alguma conversa nesse sentido para deixar isso mais claro na Constituição, para evitar esse tipo de problema de interpretação do Supremo? Veja que essa é uma questão, como você colocou, de interpretação em que, em última análise, sempre vai depender da decisão do Supremo. Mesmo uma lei ou uma emenda constitucional estariam sujeitas a uma revisão do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que é viável, pode ser positiva, com uma sinalização da vontade da sociedade para o Supremo Tribunal Federal. Agora, existem outros modos de entender a sinalização da vontade da sociedade para o Supremo, como a própria posição da sociedade sobre esse assunto e o desejo da sociedade de ver o fim da impunidade. Isso é algo que pode sim ser tomado em conta pelo Supremo, assim como os efeitos sociais das suas decisões. Sim, mas a Constituição, como toda norma jurídica, e para usar um termo jurídico, ela é porosa, ela admite diferentes interpretações. E ao analisar as diferentes interpretações, é legítimo que uma corte e um tribunal tomem em conta os efeitos sociais da decisão na aplicação da lei. Isso é legítimo, isso é admitido pela doutrina, isso é algo assim que não é uma novidade. E é legítimo, então, que o Supremo tome em conta o desejo da sociedade brasileira, assim como que tomasse em conta uma lei aprovada, uma emenda à Constituição aprovada, no seu entendimento sobre o que a Constituição diz. E o que a gente deve ver também é que a nossa lei não pode ser interpretada de um modo isolado. Ela está num contexto internacional em que o princípio da presunção da inocência ele convive com a execução provisória da pena em N países ao redor do mundo. Não é só no Brasil que nós desejamos que isso aconteça. Isso já existe e é assim que existe ao redor do mundo. A grande questão é o que nós queremos. Que tipo de país nós queremos? Nós queremos um país que seja consagrado como o paraíso da impunidade ou um país do Estado de Direito em que a lei vale para todos, em que as pessoas que cometem crimes sejam responsabilizadas pelos seus atos?
nós temos sim essa expectativa, essa esperança e essa confiança no Supremo Tribunal Federal. Obrigado a todos pela presença. Vamos dar por encerrada a coletiva. Bom, nós acompanhamos aí, portanto, a entrevista coletiva do Ministério Público Federal com procuradores da República que fazem parte da Operação Lava Jato. A gente viu, quem começou a falar foi o Procurador-Geral da República, Deltan Dallagnol. Ele disse que um ministro não pode funcionar como uma ilha isolada, se referindo, evidentemente, à decisão do ministro Marco Aurélio